E nós seguimos falando sobre a decisão do TSE que tornou Bolsonaro inelegível. Yasmin Costa de volta ao Jornal Jovem Pan. Yasmin, como aliados e opositores de Bolsonaro reagiram à decisão do TSE? Pois é, Lívia, a gente separou algumas reações porque, claro, esse assunto repercutiu muito no cenário político hoje aqui em Brasília, e para a nossa audiência acompanhar essas repercussões, como eu disse, a gente separou alguns pontos. A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, foi uma dessas autoridades da política que usou as redes sociais para falar a respeito desse caso. Gleisi Hoffmann disse o seguinte, abre aspas, a decisão do TSE que torna Bolsonaro inelegível tem uma enorme força didática. O tribunal condenou os métodos da extrema-direita, como a disseminação industrial de mentiras, as ameaças à democracia, o uso da máquina pública para perseguir adversários e prevalecer na disputa prevalecer a disputa eleitoral. A defesa da democracia e o enfrentamento do fascismo permanecem na ordem do dia. Um grande dia, disse a deputada Gleisi Hoffmann. Entre os aliados do presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, ministros também se manifestaram sobre isso. É o caso do ministro da Justiça, Flávio Dino, que também, através de uma publicação, disse o seguinte, que a decisão do TSE prova a perpetração de ataques abusivos ao sistema de justiça e à ordem jurídica. Por isso, enviarei um requerimento à Advocacia Geral da União visando a análise de adoção de indenização pelos danos causados ao Poder Judiciário da União e à sociedade em face da conduta do senhor Bolsonaro, disse o ministro da Justiça. Mas também os aliados de Jair Bolsonaro aproveitaram e usaram também as redes sociais para demonstrar apoio ao ex-presidente da República. O vice nessa chapa, que acabou não sendo condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o general Braga Neto, disse o seguinte em uma publicação. Abre aspas, presenciamos um julgamento que retirou os direitos de um homem que sempre lutou pela liberdade. Não apenas o direito de Bolsonaro foi invalidado, mas também a prerrogativa de milhões de brasileiros de escolher democraticamente seu representante. Essa foi a colocação do então vice na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado. O atual governador do estado de São Paulo, que foi ministro no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, também fez uma publicação em apoio a Bolsonaro. Tarcísio Gomes de Freitas disse o seguinte, que a liderança do presidente Jair Bolsonaro como representante da direita brasileira é inquestionável e perdura. Dezenas de milhões de brasileiros contam com a sua voz. Seguiremos juntos, presidente, disse Tarcísio de Freitas. E para finalizar, Lívia, esse giro breve de repercussões sobre o caso de Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, o presidente nacional do PT, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, também fez uma publicação dizendo o seguinte: não tem como acreditar no que está acontecendo. A primeira vez na história da humanidade que um ex-presidente perde os direitos políticos por falar. Vamos trabalhar dobrado e mostrar nossa lealdade ao presidente Bolsonaro. Podem acreditar que a injustiça que hoje será capaz de revelar o eleitor mais forte da nação. E o resultado disso será registrado nas eleições de 2024 e 2026. Mais do que nunca, o Brasil precisa de força. É hora de superação. Bolsonaro é o maior líder popular desde a redemocratização e vai continuar sendo. Palavras do presidente nacional do PT, Valdemar Costa Neto, que deixa claro aí que o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, vai continuar nessa liderança como presidente de honra da legenda e que o ano que vem deve apostar aí nessas eleições municipais e em 2026 vai continuar atuando aí nesse meio político.